Você já percebeu como algumas pessoas parecem inabaláveis por dentro? A raiva surge, a ansiedade aperta, a tristeza aparece e ainda assim elas não explodem, não entram em colapso, não se perdem. Enquanto isso, outras pessoas vivem presas num ciclo exaustivo. Algo pequeno acontece, uma crítica, uma rejeição, uma frustração e de repente tudo sai do controle. Você reage no impulso, diz o que não queria dizer, faz o que prometeu que não faria de novo e depois, quando a emoção passa, sobra aquela pergunta silenciosa: por que eu sou assim? A maioria das pessoas acredita que o problema são as emoções em si, que sente demais, que é fraca, que precisa aprender a se controlar. Mas e se essa for a maior mentira que já te contaram sobre si mesmo? E se o verdadeiro problema não for a raiva, nem a ansiedade, nem a tristeza, mas algo muito mais profundo, escondido dentro de você, operando no automático? Carl Jung acreditava que a maioria das pessoas não vive, apenas reage. Reage a gatilhos que não entende, a emoções que parecem surgir do nada, a impulsos que tomam o controle antes que qualquer escolha consciente seja possível. E aqui está algo que quase ninguém te diz. Nenhuma emoção tem poder sobre você por si só. Ela só te controla quando você acredita que é aquela emoção, que aquilo que sente define quem você é. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação, a mesma crítica, a mesma perda, o mesmo medo e reagirem de formas completamente diferentes. Não é sobre o que você sente, é sobre o que dentro de você está sendo ativado quando você sente. A maioria das pessoas foge disso, suprime o que sente, se identifica completamente com a emoção ou projeta nos outros aquilo que não consegue encarar em si mesma e assim, sem perceber, entrega o controle da própria vida. Mas existe outro caminho, um caminho onde as emoções continuam surgindo, intensas, humanas, reais, mas já não te arrastam junto com elas. Um caminho onde você começa a perceber algo simples, mas transformador. Existe um espaço entre o que você sente e quem você é. E é exatamente nesse espaço que você deixa de ser controlado pelas suas emoções e começa, pela primeira vez, a ser verdadeiramente livre. Então, se existe esse espaço entre você e suas emoções, por que você ainda não consegue acessá-lo quando mais precisa? Porque mesmo sabendo disso, você continua explodindo nas mesmas situações. Porque a ansiedade ainda te paralisa? Porque a tristeza ainda te consome? A resposta é simples, mas difícil de aceitar. Você ainda não olhou para o que está por trás dessas reações. Jung descobriu algo que muda tudo. O problema não é a emoção em si. O problema é o que você carrega dentro de si que dá poder a essa emoção. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Duas pessoas recebem exatamente a mesma crítica do chefe, mesmas palavras, mesmo tom. Uma sente um desconforto momentâneo e segue em frente. A outra entra em colapso, passa a noite em claro, se sente destruída por dias. O que mudou? A crítica foi idêntica, o evento foi o mesmo. O que mudou foi o que essa crítica tocou dentro de cada uma. Para a primeira, foi apenas informação. Para a segunda, foi a confirmação de algo que ela já acreditava secretamente. Eu não sou boa o suficiente. Nunca vou ser. Tem algo errado comigo. A crítica não criou essa crença. Ela apenas iluminou algo que já estava lá, escondido na sombra. E é isso que você precisa entender. Suas emoções não surgem do nada. Elas surgem de feridas não curadas, crenças não examinadas, partes de você que você nunca teve coragem de olhar. Quando alguém te rejeita e você sente uma dor desproporcional, não é a rejeição de agora que te destrói. É a ferida de abandono que você carrega desde sempre. Quando alguém te desrespeita e você sente uma raiva que parece vir do centro da terra, não é o desrespeito atual, é todo o desrespeito acumulado que você nunca processou. Jung chamava isso de complexos, núcleos emocionais formados geralmente na infância, que ficam adormecidos até que algo no presente os ative. E quando são ativados, você não está reagindo ao presente, você está reagindo ao passado, a criança ferida dentro de você que ainda não curou. É por isso que suas reações parecem irracionais e incontroláveis, porque não são sobre agora, são sobre o que aconteceu antes e nunca foi resolvido. Jung dizia, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Tudo que você mantém nas sombras está controlando você, está determinando como você reage e você nem percebe, você acha que é só quem você é.
eu sempre fui explosivo, eu sempre fui ansioso. Mas não, você está repetindo padrões que foram gravados em você antes de você ter consciência para questioná-los. E aqui está a verdade. Você não está sendo controlado pelas suas emoções. Você está sendo controlado pelo que você não quer ver sobre você mesmo. A raiva não te controla. O que te controla é a ferida de impotência que você nunca processou. A ansiedade não te controla. O que te controla é o terror de não ser suficiente que você nunca enfrentou. Suas emoções são mensageiros. Elas mostram onde você ainda precisa curar, onde você ainda precisa olhar, mas você não quer ouvir a mensagem. Então você ataca o mensageiro. E quanto mais você faz isso, mais alto ela grita. A pergunta real não é como eu controlo minhas emoções. A pergunta real é o que dentro de mim está dando tanto poder a elas. E quando você começa a fazer essa pergunta, algo muda. Mas antes de curar as feridas, você precisa reconhecer os padrões que elas criaram. Essas feridas não curadas se manifestam em padrões, padrões que você repete automaticamente, sem perceber. Jung identificou 3 padrões destrutivos que mantêm a maioria das pessoas prisioneiras das próprias emoções. O primeiro é a negação. Você sente algo intenso e imediatamente tenta apagar. Não é nada, está tudo bem. Você engole, empurra para baixo, finge que não está sentindo, funciona. Por um tempo, você ignora a raiva, suprime a tristeza, esconde a ansiedade. Mas emoções não desaparecem porque você as ignora, elas se acumulam até que algo pequeno acontece, algo insignificante, e você explode. Porque você não estava reagindo ao evento pequeno, você estava liberando anos de emoções negadas. O segundo é a identificação total, o oposto. Você se envolve completamente com a emoção. Você não sente raiva, você é raiva. Você não experimenta tristeza, você é tristeza. E quando você está conectado com isso, você age a partir desse lugar. Você destrói relacionamentos, toma decisões impulsivas, manda mensagens que vai se arrepender. E depois, quando a emoção passa, você olha para o estrago e pensa, por que eu fiz isso? Porque você entregou o controle para uma emoção temporária. O terceiro é a projeção. Você sente algo, mas em vez de reconhecer como seu, você projeta nos outros. Você está inseguro, mas acusa seu parceiro de ser inseguro. Você está com medo, mas critica os outros por serem medrosos. Jung dizia, tudo que te irrita nos outros é uma pista sobre você mesmo. Esses 3 padrões, negação, identificação e projeção, te mantêm inconsciente, te mantêm no piloto automático. Então, como você sai disso? Observação consciente. Em vez de negar, você reconhece. Sim, estou sentindo raiva. Em vez de se envolver com a emoção, você cria espaço. Estou sentindo raiva, mas não sou a raiva. Em vez de projetar, você assume responsabilidade. Isso é meu, não é culpa de ninguém. Parece simples, mas não é fácil, porque exige que você pare de operar no piloto automático. E quando você começa a observar seus padrões, em vez de apenas repeti-los, algo acontece. Você começa a ter escolha, não imediatamente, mas gradualmente. A raiva surge, mas você consegue pausar. A ansiedade aperta, mas você consegue respirar. E nesses pequenos momentos de escolha, você começa a se libertar. Mas ainda falta uma última peça, a peça que vai transformar completamente sua relação com as emoções. Agora chegamos ao ponto que muda tudo, o momento onde você finalmente entende como parar de ser controlado pelas suas emoções. E a resposta vai te surpreender. Não é sobre controlar suas emoções, não é sobre bloqueá-las ou fingir que elas não existem. Não é sobre se tornar frio ou insensível, é sobre expandir o espaço entre você e o que você sente. Lembra do espaço que descobrimos no início? Aquela distância entre o que você sente e quem você realmente é? Esse espaço não é fixo, ele pode crescer. E quanto maior ele se torna, mais livre você fica. A maioria das pessoas vive com esse espaço completamente fechado. Para elas, sentir e agir é a mesma coisa. A emoção aparece e automaticamente vira comportamento. Alguém irrita, elas atacam imediatamente. Algo frustra, elas desistem na hora. Alguém as rejeita, elas desmoronam instantaneamente. Nenhuma pausa, nenhum momento para pensar, nenhuma chance de decidir diferente. É como um reflexo, você encosta no fogo e tira a mão na mesma hora, sem pensar.
A emoção surge e você age sem perceber que está fazendo isso, mas quando você começa a reconhecer suas feridas não curadas, quando observa seus padrões de reação, algo extraordinário começa a acontecer. O espaço começa a se abrir. No começo é quase imperceptível. A raiva surge e por uma fração de segundo você percebe: eu estou com raiva agora, antes de agir pela raiva. Esse único segundo muda tudo, porque nesse segundo existe liberdade pura. Existe você, o verdadeiro você, separado da tempestade emocional que está passando. E quanto mais você pratica essa observação consciente, mais esse espaço se expande. Primeiro é só um segundo, depois são alguns segundos, depois se torna um minuto inteiro, até que você chega em um ponto onde pode sentir a emoção mais forte que já experimentou na vida e ainda assim ter clareza suficiente para decidir conscientemente o que fazer. Não porque você bloqueou o sentimento, não porque você virou uma pessoa fria, mas porque você finalmente compreendeu algo revolucionário. Você não é suas emoções. Elas acontecem dentro de você, passam através de você, são parte natural de ser humano, mas elas não são sua identidade. Elas não definem quem você é. Você é a consciência que observa essas emoções. Você é o espaço vasto onde elas aparecem e depois desaparecem. Você é aquilo que permanece estável quando a tempestade emocional passa. Pensa assim: a raiva é como uma nuvem de tempestade passando pelo céu. Ela vem, ela fica por um tempo, ela vai embora. Mas você não é a nuvem. Você é o céu inteiro, sempre presente, sempre vasto, sempre livre. Jung dedicou décadas a ensinar isso. Ele chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, livre dos condicionamentos automáticos, das feridas não curadas, dos padrões repetitivos herdados. A chave desse processo: tornar o inconsciente consciente, trazer luz para o que está escondido nas sombras da sua mente. Porque cada vez que você traz uma ferida, um padrão, uma crença limitante à luz da consciência, você recupera poder sobre aquilo, não o poder de dominar ou reprimir a emoção, mas o poder da escolha, e escolha é liberdade. Mas existe algo crucial que você precisa entender. Essa liberdade não acontece instantaneamente, não é uma transformação da noite para o dia, é um processo, às vezes lento, frequentemente desconfortável, mas sempre transformador. Você vai falhar. Terá dias onde reagirá exatamente como sempre reagiu. A raiva vai explodir sem aviso. A ansiedade vai te paralisar completamente. A tristeza vai te engolir. E sabe de uma coisa? Isso é completamente normal, porque agora você conhece o caminho de volta para a consciência. Você não precisa ficar preso no padrão antigo. Pode pausar depois, observar o que aconteceu, reconhecer qual gatilho foi ativado, entender qual ferida antiga foi tocada e fazer uma escolha diferente na próxima vez. Cada vez que você faz esse trabalho de autoobservação, o espaço interno cresce um pouco mais. Cada vez que você escolhe responder conscientemente em vez de reagir automaticamente, você se torna um pouco mais livre. E com o tempo, você chega em um lugar que antes parecia completamente impossível. Um lugar onde as emoções intensas continuam surgindo, porque você é humano, não um robô, mas elas não te controlam mais. Você sente raiva profunda sem destruir tudo ao redor. Sente tristeza genuína sem desmoronar completamente. Sente medo real sem congelar ou fugir. Não porque virou uma pessoa insensível, mas porque finalmente descobriu quem você é, além de qualquer emoção temporária. E aqui está a parte mais linda dessa transformação. As emoções continuam vindo e indo como ondas no oceano, algumas pequenas e calmas, outras enormes e violentas. Algumas passam rápido, outras demoram mais, mas você não é mais arrastado e afogado por elas. Você se tornou o oceano, vasto, profundo, imperturbável nas profundezas, mesmo quando a superfície está em caos completo. Você não luta para empurrar as ondas para longe, você não foge correndo delas, você não fica preso dentro delas se afogando. Você simplesmente as observa com clareza, surgir no horizonte, crescer em intensidade, atingir seu pico natural, quebrar e desaparecer de volta no oceano. E nessa observação consciente e desapegada, nesse espaço sagrado entre o sentir intensamente e o ser essencial, você finalmente encontra o que sempre procurou. Liberdade absoluta, não a liberdade falsa de nunca sentir nada, mas a liberdade verdadeira de sentir tudo profundamente. A raiva, a tristeza, a alegria, o medo, sem ser escravizado ou controlado por nenhuma dessas emoções. Essa é a promessa de Jung.
Essa é a liberdade que aguarda por você do outro lado da coragem de olhar para dentro, a coragem de encarar suas sombras escondidas, a coragem de reconhecer suas feridas não curadas, a coragem de quebrar seus padrões automáticos repetitivos. Então comece hoje. Reconheça o que você manteve escondido no inconsciente. Observe os padrões que você repete sem perceber. Expanda esse espaço interno de consciência. Escolha suas respostas conscientemente em vez de reagir automaticamente. E passo a passo, escolha após escolha, dia após dia, você vai descobrir algo precioso que sempre esteve aí, esperando pacientemente por você desde o início. Você, o verdadeiro você, livre das correntes emocionais, inteiro novamente, imperturbável diante da tempestade.